Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um grande prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito especial. Desejo nesse momento que Deus abençoe você grandemente, que Deus conceda muitas bênçãos para você e toda a tua família, é meu sincero desejo. A experiência religiosa e a psicologia. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que são cada vez mais numerosos os autores que eles reconhecem na religião um importante fator de felicidade e também de estabilidade mental. Disse, por exemplo, Dale Carnegie em um artigo publicado em março de 1948. Durante os últimos 6 anos, ele selecionou centenas de exemplos e casos concretos de como homens e mulheres venceram o medo e a aflição pela oração. São casos em que a oração, meus amigos, que é a alma, o ponto central da religião, ajudou pessoas, mesmo em casos desesperadores. São certamente incidentes interessantes, mas, sobretudo, um deles é o de uma mulher que, após os anos de depressão seguintes a catástrofe de 1929, ela teve que enfrentar uma série de situações angustiosas. O esposo dela ganhava muito pouco e ela estava doente a maior parte do tempo. A família era bastante numerosa, pois eles tinham 5 filhos que não podiam fazer grande coisa. Afinal, o esposo fez muitas dívidas. Eles perderam a casa que eles haviam construído e suas próprias mãos. Um dia, por circunstâncias que agravaram nela a angústia, esta mulher, ela decidiu acabar com a sua vida. Eis como a própria mulher relata o que aconteceu. Ela disse assim que ela desligou a máquina de lavar que ela utilizava para ganhar o sustento da família. E tomando na mão a sua filha de 5 anos, ela foi para o quarto. Ela tomou, ela tampou as fendas da janela com papel e trapos. O que a senhora está fazendo, mamãe? Perguntou ali a sua filha. E ela respondeu: tem corrente de ar aqui, minha filha. E em seguida, aquela mulher ela abriu, meus amigos, a chave do gás que ela tinha ali no quarto, mas não acendeu. Quando ela deitou na cama com a sua filha, a menina perguntou: por que estamos fazendo isso, mamãe? Faz tão pouco tempo que nós levantamos da cama. A sua mãe respondeu: não faz mal, filha, vamos deitar e descansar mais um pouquinho. Aquela mulher, meus amigos, fechou os olhos e ficou escutando como o gás escapava. Ela conta que nunca esqueceu o cheiro daquele gás. De repente, apareceu que ela ouvia música. Na verdade, ela tinha esquecido de desligar o rádio que estava na cozinha, mas isso já não importava. Mas a música continuava, e de repente ela ouviu que alguém cantava um hino conhecido que dizia exatamente assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Enquanto aquela mulher ela ouvia este hino, ela compreendeu que ela havia cometido um trágico erro. Ela estava procurando lutar sozinha. Suas lutas, ela não tinha levado tudo a Deus em oração. E naquele momento, ela pulou da cama e ela fechou a chave do gás e abriu a porta e as janelas da casa. Ela chorou e orou durante todo o resto do dia, mas não para pedir ajuda, ela derramava a sua alma em agradecimento a Deus pelas bênçãos que ele lhe havia dado. Por exemplo, os 5 queridos filhos, todos sãos, fortes de corpo e mente. Ela prometeu a Deus que nunca mais voltaria a ser tão ingrata com ele. E ela cumpriu a sua promessa.
E mesmo depois, meus amigos, que ela perdeu a sua casa e teve que morar em um pequeno edifício escolar abandonado ali no campo, ela pagava US$ 5 mensais pelo aluguel. Ela dava graças a Deus por ter ao menos um teto. Dava graças a Deus porque as coisas não eram piores. E ela tinha certeza que Deus ouviu a sua oração. E com o tempo, a situação dessa mulher melhorou. Não da noite para o dia, sem dúvida, mas ao passar a crise, ela foi ganhando mais. Hoje, os seus filhos eles estão criados e casados. Ela tem 3 netos. Quando ela se lembra, meus amigos, daquele terrível dia em que ela abriu a chave do gás, ela dá repetidas graças a Deus, porque ela despertou a tempo. Que felicidade ela teria perdido se ela tivesse tirado a sua vida e a da sua filha naquele dia. Quantos anos maravilhosos ela teria perdido para sempre. Esta mulher diz que sempre que ela ouve alguém dizer que quer acabar com a sua vida, ela se sente impulsionada a dizer: não faça, não faça isso. Essa mulher, meus amigos, reconheceu sua dependência de Deus e ela foi salva na medida da sua fé. Então, meus queridos, os momentos mais negros que tenhamos que viver não podem ser senão passageiros e logo vem o futuro. A vida é um dom, o mais precioso de todos, se tão só pusermos nossa fé em Deus. Podemos comunicar-nos com Deus. Essa fé, porém, que realmente opera milagres, nos põe verdadeiramente em contato com o Onipotente. Perguntará o cético: há algo positivo na oração, que é a expressão verbal de nossa fé? Deus nos ouve e nos responde realmente? É uma realidade a comunicação entre nós e Deus? Que diz a ciência moderna a respeito? Nós vamos ver outro caso em que a fé foi mais específica e a resposta também mais direta. George Miller, ele nasceu em 1805, perto de Amsterdã, na Prússia. Se bem que ele recebeu em sua adolescência a instituição religiosa na igreja luterana e nada foi confirmado, ele não manifestava em sua juventude inclinação para a vida religiosa. Muito longe disto, pois a indulgência paterna, ao permitir-lhe ter mais dinheiro do que era bom para ele, levou ele ao vício e aos 14 anos, na noite em que ele morreu ali a sua mãe, ele andava bebendo pelas ruas. Não só ele se havia afeiçoado à bebida, ao fumo, mas também ele roubava, ele mentia. Ele cometeu fraudes importantes que, aos 16 anos, levaram ele à prisão, em companhia de malfeitores perigosos. Seu pai pagou todo o desfalque e os gastos do jovem para trazer ele de volta ao lar. Castigou ele severamente, e George Miller fez um esforço para endireitar-se e se dedicou ao estudo. Foi uma reforma exterior somente, pois em seu coração ele era corrompido e mentiroso. Na universidade ele seguia os cursos de teologia e outros que o fizeram finalmente, aos 20 anos, um candidato às ordens sagradas, licenciado pela Igreja Luterana. O jovem, porém, ele não tinha um coração santificado para ser um guia espiritual de almas. Só um poder exterior poderia mudar-lhe o coração. Este poder se fez sentir em sua vida de aturdimento numa reunião que ele assistia, uma reunião religiosa. A primeira impressão que sacudiu sua consciência, ele sentiu ao observar nessa reunião um homem ajoelhar-se para orar. Isso é tanto mais notável porquanto que o distinguiu sua vida desde então. Ele foi precisamente o grande papel que desempenhou na sua vida a oração.
Ele não só abandonou seus vícios, mas passou a estudar diligentemente as Escrituras Sagradas e se entregou sem reservas a Deus para trabalhar em favor de seus semelhantes. Em 1826, Milley começou a pregar perto de Halley, mas teve que experimentar provações e lutas que lhe aperfeiçoaram o caráter. Em 1829, ele foi para a Inglaterra a fim de preparar-se em um seminário especial para trabalhar como missionário entre os judeus do Oriente. Ele estudou assiduamente por mais de um ano, porém não entrou na carreira de missionário que havia proposto, mas ele preferiu pregar e mantendo-se a si mesmo, ao invés de receber salário por parte da igreja, e assim evitar de ter que ir para lugares onde ele não se sentisse chamado. Ele se casou na Inglaterra em outubro de 1830 e iniciou ali um dos ministérios mais assombrosos que se haviam desempenhado neste mundo. Enquanto ele estava fazendo obra pastoral em Bristol, em 1834 e 1835, ele sentiu que era seu dever criar alguma instituição para ajudar os órfãos da cidade. Pôs mãos ao trabalho, sem dinheiro, completamente pela fé, e sempre orando a Deus para que suprisse cada necessidade, à medida que se apresentavam. Ele criou primeiro escolas dominicais, depois foi fundando asilos e albergues para órfãos e indigentes, assim como escolas que os educassem nas coisas do século, na religião cristã. Suas instituições se foram ampliando, a ponto de, em 1845, ele se viu obrigado a comprar, perto de Bristol, um terreno no qual se ergueram sucessivamente os orfanatos. Em 1870, havia ali uma dotação completa de cinco com as escolas e outras dependências, que abrigava cerca de 2 crianças. Eram edifícios espaçosos, mas simples, nos quais tinham mais de 1.700 janelas, e foi todo edificado. E o momento da morte de seu fundador, em 1898, por ofertas que chegavam sem que ele diretamente solicitasse a seres humanos, pois ele apelava sempre para Deus, que toda a ajuda que Milley recebia era resposta às orações feitas pelo menos 55 mil vezes. A leitura de sua biografia deixa a qualquer pessoa uma profunda impressão de como um homem de fé pôde realizar coisas que são completamente impossíveis ao ponto de vista humano. O jovem George Milley ainda resolveu tomar ao pé da letra promessas da Bíblia, não contar consigo mesmo para a subsistência, mas com a mão de Deus. Levou uma vida extraordinariamente ativa e fecunda. Construiu 5 grandes orfanatos, onde recolheu milhares de crianças, aos quais educou. Nos 68 anos que durou seu ministério, ele não possuiu senão a roupa que vestia no corpo, alguns móveis e o dinheiro necessário para as despesas comuns. George Milley morreu aos 93 anos, deixando só 160 libras. A fé na verdade de que Deus ouve e responde às orações era o eixo da vida de Milley, uma fé que opera. A sinceridade da fé move o seu possuidor, no sentido de praticar obras. E George Milley acreditava que ele devia dedicar-se ao bem-estar espiritual e físico de ser semelhante. E a crença de Milley, meus amigos, nas promessas das Escrituras Sagradas era tal que chegava a chocar seus concidadãos. Milley acreditava, por exemplo, na segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. Até certo ponto, não deixa de ser estranho que um pastor convencido
de que a vinda de Cristo em glória devia acontecer logo para acabar com todos os males da humanidade. Esse pastor dedica as suas energias para melhorar a situação material de crianças infortunadas de uma grande cidade inglesa. À medida da fé que se tem, porém, a questão de saber se estamos no terreno firme quando confiamos na oração como proporcionadora da direção divina em nossa vida. Com certeza que sim, mesmo que não haja dúvida de que o poder com que se faz sentir essa direção está em relação com o fervor e a sinceridade de nossa entrega a Deus. Miller, meus amigos, realizava esta entrega ou consagração em maior medida que outros com fé, verdadeiramente infantil, e Deus podia honrar esta fé, enquanto que o que pede duvidando, e segundo a expressão do apóstolo Santiago, instável como as ondas do mar, e não recebe resposta às suas orações. E é o que disse nosso Senhor, orando, não useis de repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. A oração, ela é o abrir do coração a Deus, meus amigos, como para um amigo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas ela eleva-nos a Ele. Quando Jesus andou aqui na terra, ele ensinou a seus discípulos como deviam orar, instruiu eles a aprender suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Deus todos os seus cuidados e a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas. Constitui também, para nós, meus amigos, uma certeza quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas. Devemos apegar-nos às promessas, pois virá por certo a ocasião de serem deferidas e recebermos a bênção de que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não devemos, meus queridos, ter dúvidas, pois devemos confiar nele, ainda que não tenhamos a resposta imediata de nossas orações. Nós devemos apoiar-nos em sua segurança e promessa, que diz: pedir e dar-se-vos-á. O Dr. Alex, autor do livro O Homem Esse Desconhecido, ele disse que a oração é uma forma tão real como a gravidade. O Dr. Alex diz que, na sua experiência de médico, ele viu enfermos que, depois de tentarem sem resultado os outros meios terapêuticos, eles conseguiram libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da oração. E esta, pois, no mundo é a única força que parece capaz de superar as chamas, as chamadas leis da natureza. Na oração, os seres humanos procuram reforçar suas energias limitadas, recorrendo à fonte infinita de toda a energia e promessa. Quando oramos, ligamos-nos nós mesmos à força motriz que aciona o universo. Pedimos que uma parcela desta força se aplique na devida proporção das nossas necessidades. Com o próprio ato de pedir, nossas deficiências humanas são supridas e erguemos-nos fortalecidos e restaurados. Sabemos que, toda vez que nos dirigimos a Deus, meus amigos, melhoramos de corpo e também de alma. Não é possível que nenhum homem ou mulher ore um momento que seja sem algum bom resultado. Na frase, a oração não baixa Deus até nós, mas nos eleva a Ele. Essa frase, ela mostra, meus amigos, o segredo de como e por que Deus
responde às petições de seus filhos. Ao colocar a oração em harmonia com a vontade de Deus, não podemos senão pedir o que Deus pode nos dar para nosso benefício. Às vezes pode se tratar de coisas materiais, mas a maioria das vezes serão coisas espirituais. Talvez será uma indicação do caminho que devemos seguir, ou uma convicção de onde está a verdade entre tantas doutrinas confusas que imperam no mundo, não é verdade? Mas sempre a resposta à oração será para o coração entregue a Deus, suficientemente clara para que a pessoa possa nela confiar. Não se trata de uma voz audível, de algo que seja incontrolável para os sentidos. Em tal caso, já não seria necessário a fé, a confiança em Deus. Se ele se manifestasse a nós em forma audível e palpável para os sentidos, já não seríamos agentes moral livres, porque não teríamos já a possibilidade de negar-lhe a obediência. Sua revelação aberta perturbaria a parte consciente de nosso ser, e a maioria dos seres humanos o obedeceriam como autômatos, ou fariam sua vontade com hipocrisia. Cremos que a razão pela qual, meus amigos, não podemos esperar demonstração palpável que tanto pedem os céticos, talvez devêssemos pôr as coisas assim. A demonstração palpável da vontade de Deus é possível, pois para Deus nada há impossível. Mas não seria conveniente para nós a maneira que parece haver escolhido nosso Redentor Deus para comunicar-se conosco e dirigir-nos sem forçar nossa vontade. É melhor sem dúvida alguma, e que seja factível, é algo que nos permitem admitir hoje os conhecimentos psicológicos modernos. É provável, meus amigos, que sem o que lhe chega desta religião, o homem seria incapaz de apreciar religiosamente os fenômenos exteriores que lhe revelam a Deus, e não veria neles nada revelador. Falando apropriadamente, não são os objetos do mundo exterior os que lhe revelam a divindade, a despeito do que se pode crer durante muito tempo. É uma ação interior de Deus sobre o espírito. O homem se torna acessível à religião pelo interior e não pelo exterior. A sarça ardente não fala a Moisés na linguagem religiosa, mas Deus opera sobre Moisés sem que ele suspeite. Existe, pois, um mistério na experiência religiosa. O Deus que nela se comunica, experimentado como real, presente, permanece sem dúvida, em certa medida, velado. O que o revela não é a plena luz da consciência clara. Aparece como através das neblinas, certo, porém, sem contornos claros, prova pelo homem, mas como encapado nos seus olhos. Como justificar, aos olhos do crente, esse caráter constante e plausível em todas as partes da experiência religiosa? E é este caráter, meus amigos, que garante nossa liberdade e nossa dignidade. Porque se Deus se impusesse à nossa consciência em forma indiscutível, se forçasse a adesão de maneira que fizesse toda vacilação impossível, haveria neste mesmo ato uma subjugação de nossa parte, que não deixaria cabida senão a escravidão mais absoluta e, portanto, mais imoral. E, novamente, como explicar esta solicitação de Deus, que não chega à imposição de sua vontade? Esta revelação que não implica a evidência deslumbrante, mas pelo subconsciente. Deus, com efeito, meus amigos, opera em nós, nos penetra, nos inspira, mas ao mesmo tempo se mescla esta revelação, um elemento pessoal,
e humano, que a deforma mais ou menos, ou há uma resistência e um obstáculo provenientes do mesmo pelo qual passa esta revelação, a experiência religiosa. Ela nos revela um Deus que nos alcança através de nós mesmos e através de uma porção de nosso ser, no qual não há, tomando parte nossa consciência, toca-nos não na parte consciente de nosso ser, mas em nosso inconsciente. Há um guia infalível, e é então perfeitamente admissível que podemos obter resposta inteligente às nossas orações, que o nosso espírito pode receber impulsos e convicções do Espírito de Deus. Também o fato de que nossa consciência pode ser iluminada por nosso Criador, sem dúvida. Não estamos livres unicamente por esses recursos. Saber discernir entre o bem e o mal, entre o que nos convém e o que não nos convém. Temos uma norma mais segura, nossos melhores sentimentos e impulsos. E é aqui nos proporcionam as Sagradas Escrituras, cujo conjunto de ensinamentos, meus amigos, formoso e completo, pode fazer que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Neste sentido, é como entendia São Paulo, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, meus amigos, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nossa consciência deve estar iluminada ou instruída nas Sagradas Escrituras. Em estudá-las e conhecê-las, esta nossa segurança, os impulsos e sentimentos que provenham do Espírito de Deus não estarão nunca em contradição com a palavra que foi originalmente dada por intermédio do mesmo Espírito. Ela deve ser, pois, nossa regra para medir tudo que se refere à experiência religiosa. E o livre exame deve exercer-se para confrontá-lo todo com esta medida divina. É a única maneira de chegar à segurança necessária à nossa felicidade. Isto não quer dizer que devemos esperar que será eliminada toda a possibilidade de dúvida. O Senhor nunca exige que creiamos, pois, em alguma coisa, sem nos dar suficientes provas sobre em que fundamentamos nossa fé. Sua existência, seu caráter e veracidade de sua palavra. Baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos, meus amigos, são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidades, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. Será sempre, meus amigos, necessário que avancemos pela fé, e o ato de inicial que se realiza em ocasião da conversão deve chegar a ser um verdadeiro estado de fé que nos sustenha em nosso caminho e nos ajude a resolver todos os nossos problemas e conflitos. A fé, meus amigos, cristã, não aparta de nossa existência os sofrimentos inerentes a um mundo no qual reina o mal, mas sempre nos proporciona força para suportar nossas provas e sofrimentos. De todo ponto de vista, o crente se encontra, pois, em situação vantajosa frente ao que não crê, e poderá sempre colher, mesmo nesta terra, preciosos frutos da felicidade, meus queridos. A fé é muito importante para você e eu vencermos os dilemas da vida. É muito importante a fé.
ela nos aproxima cada dia mais de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, é muito gratificante nós sabemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque temos que ter fé nele. E meu sincero desejo nesse momento é que você volte este vídeo, analise ele na íntegra, e que você e eu possamos cada dia mais nos apegarmos a Deus pela fé. E sempre gosto de terminar as mensagens dizendo a seguinte coisa: se você está passando por algum dilema, alguma coisa que está te preocupando muito, que chega até a entender que não existe Deus, que parece que Deus abandonou você, acredite, Ele não abandonou você, Ele está aí com você. Se você está passando por algo, por alguma coisa, alguma situação na vida que está te incomodando, entra no teu quarto, fecha ali a porta do teu quarto, ora a Deus, entrega tudo a Ele. Fala para Ele: Senhor, aumenta a minha fé em Ti, nesse momento difícil que eu estou atravessando. Não permitas que dúvida venha no meu coração, mas que eu possa crer que você está comigo. Me dá força, Senhor, para superar. Me dá força para não desistir da vida. Me dá força para enfrentar essa situação difícil que eu estou passando na saúde, que eu estou passando no meu trabalho, que eu estou passando com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa. Me dá força, Senhor, para enfrentar essa situação que está me afetando muito o coração e a minha mente. Meu querido amigo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pede mais força para Deus, fé, e Ele estará com você. O meu sincero desejo é que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, que esta mensagem de hoje ela possa ser de grande proveito para você, na tua vida, é o meu sincero desejo. Valeu, gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Amém.